Olá, sou Marcos Aurélio e gosto de fazer variações tonais com lápis, pois elas são obtidas basicamente através da combinação de velocidade e pressão, maior ou menor, sobre o papel para criar as diferentes intensidades de textura. A variação tonal criada pelos materiais de desenho ou pintura nos ajudam a fazer a representação das formas e volumes do tema observado ou imaginado. Ela aumenta a sensação de profundidade. Porém, materiais como canetas hidrocores, marcadores ou não, apresentam fluxo constante da tinta e, enquanto novas, com a mesma intensidade. Ao usar esses materiais, costumam recorrer a técnicas tradicionais usadas normalmente com penas ou canetas nanquim, e que são as achuras. Eu as uso nas mais variadas formas. Como sempre procuro fazer o máximo com o mínimo, eu posso, por exemplo, ao usar os marcadores, escolher fazer achuras simples combinando com áreas chapadas, ou posso criar uma representação mais detalhada para criar uma maior suavidade na transição das áreas iluminadas para as de sombra. Achuras são relativamente mais rápidas de serem feitas em comparação com outra técnica que gosto muito, o pontilhismo. Esta cobra um pouco mais de atenção para ser bem executada. Uma prática interessante que uso muito é o de fazer achuras aleatórias criando um padrão que, de tão irregular, torna-se homogêneo e perfeito para dar volume. A concentração de um padrão irregular ou linear aumenta a sensação de intensidade das sombras ou do brilho, se estiver fazendo sua arte sobre um fundo escuro e usando pigmento branco, por exemplo. Também existe o caso em que estabeleço cores que cobrirão totalmente o fundo e, entre elas, qual representará a área iluminada e qual será a sombra. Recebi há pouco tempo gaveteiros da empresa Souza para organizar os esboços e artes que faço a grafite e hidrocores. Mas como fico incomodado com a monotonia visual das superfícies sem arte alguma, eu resolvi pintar a lateral de um deles e apresentar em time-lapse para você a produção dessa arte. Mas caso queira vê-la em velocidade normal e com comentários, basta tornar-se um apoiador do nosso canal visitando a página no Apoia-se, para assim ter acesso a outras recompensas criativas. Bem, é isso. Obrigado, sucesso para você e olha que legal!